Olá, sou a professora Fernanda Farias, professora da disciplina Comunicação Visual, e hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Nós vamos falar hoje sobre identidade visual. E aí, sabe o que é? Vem comigo. Unidade 1 ainda continuando, né? Criação de identidade visual de marca e de produto. Mas e aí, para você, o que é identidade visual, né? Eita, professora, que pergunta difícil, mas ao mesmo tempo fácil, né? Porque identidade e visual também são palavrinhas fáceis da gente entender, né? É o que te identifica visualmente? Com certeza, a nossa identidade visual é o que nos identifica de forma visual. Parece fácil, né? Mas aí quando a gente fala de empresa, né? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de pessoa, a gente sabe que cada uma é diferente da outra, cada uma tem um estilo, né? Uma forma de se comportar, uma forma de se vestir, modos, gostos, preferências. Mas aí quando a gente fala de identidade visual de uma marca e de um produto, de identidade visual de uma empresa, como é que isso funciona? Será que é do mesmo jeito? Será que também é uma relação visual daquilo ali, daquele produto, daquela empresa? Vamos descobrir. Se eu te mostrar essa imagem, será que você reconhece o que tem dentro desse saquinho? Eita, ficou difícil? Ficou difícil? Vamos continuar então. E se eu fizer esse barulhinho? E abrir? Opa, eu não sou muito boa nesses barulhos assim, feitos de bochecha, né? Mas eu acho que dá mais ou menos para ter uma noção. Mas se eu te mostrar esse formato, vai ficando mais fácil, né? Será que você já descobriu do que a gente está falando? E se eu te disser que quando você for passar o teu produto lá pelo caixa do supermercado, né? E ao invés de fazer aquele bipzinho, bip do código de barra normal, ele começar a cantar uma música super feliz, um happy bip. E aí, que tal? Não reconheceu ainda? Qual será essa marca que a gente está falando? Você entendeu, pelo menos, que algumas pessoas talvez tenham identificado, né? Mas você entendeu a importância. A gente falou aqui de um som, a gente falou aqui de uma imagem, a gente falou ali de um saquinho com um líquido estranho dentro. O que será que tem aquilo? Ainda falamos de um bip musical. Tudo isso fazem parte da formação da identidade dessa marca. E aí, descobriu? O formato entregou, né? Coca-Cola, é isso mesmo. Mas o que nos faz reconhecer a marca Coca-Cola? Será que é só o formato da garrafa? Será que é a cor do líquido? Será que é a tão famosa tipografia, né? As letras do nome Coca-Cola? Será que são as cores, o branco e o vermelho? Como é que tá tudo isso? O que nos faz reconhecer essa marca tão conhecida por todos, né? Amantes ou não do refrigerante? Será que é apenas visual? Será que é apenas o visual que nos faz reconhecer uma marca? A gente viu que a gente quase escuta aí o barulhinho e dá até sede vendo essa imagem, né? Mas a identidade visual da marca e do produto, ela realmente é bem ampla. A Coca-Cola, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente pode ver essa comunicação feita em garrafas, em sacolas, no caminhão. A gente lembra demais durante a época do Natal daquele caminhão do Papai Noel, né? Todo, né, decorado e bem brilhoso e cantando as musiquinhas de Natal. As crianças adoram ver aquilo passando, né? Tem também a questão do amor, do carinho. Nos melhores momentos da sua vida está a Coca-Cola. Ou seja, é realmente feita para isso. E aí, se a gente ler aqui a nossa citação do vice-presidente de marketing da Coca-Cola, ele nos diz o seguinte: todo o nosso portfólio é pensado para que as pessoas possam encontrar a bebida adequada para cada momento da sua vida. Então, a Coca-Cola, o que ela quer? Ela quer estar presente em todos os momentos da vida das pessoas. E aí, por isso que o portfólio dela é bastante amplo. Tem a Coca-Cola Zero, né? Tem aquelas Coca-Colas novas de café, ou seja, ela vai criando novos produtos de acordo justamente com o que vai acontecendo no mercado. E isso é extremamente importante, é uma das grandes estratégias da Coca-Cola. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, é um refrigerante, né? O refrigerante não é saudável. Nós estamos aqui na era do corpo saudável, na era da saúde, na era do veganismo e etc e tal, tá? Tudo bem, mas aí o que a Coca-Cola faz? Tudo bem, eu sou um refrigerante, mas eu tenho tanto por cento de água,
eu trago alegria, né? E tanto que o slogan da Coca-Cola é: não abra um refrigerante, abra a felicidade. Então, realmente vai além de ser apenas um refrigerante. Então, esse é um dos aspectos mais importantes, né? Na comunicação que a Coca-Cola utiliza, na identidade da Coca-Cola. Lembra daquele barulhinho que eu fiz bem mal feito? É exatamente isso aqui, a lata abrindo, né? Tss, abrindo aquela lata, e esse barulho já fica na cabeça da gente. Opa! Tem alguma Coca-Cola aqui em algum lugar. Chega a dar sede de ouvir esse barulhinho, né? E aí, justamente, a Coca-Cola veio e, sabendo disso, olha só como é importante a gente ficar atento, gente, ao nosso mercado. Como é importante a gente ficar atento ao nosso consumidor. Então, o que foi que a Coca-Cola fez? Ela criou toda uma campanha justamente baseada nesse barulho. Mas atenção, não era um barulho real, o barulho não existia, era apenas a imagem. E aí ela desafiou, né? Será que o meu consumidor consegue não ouvir o barulho? E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vê uma imagem como eu acabei de passar aqui, você escuta o barulho, mesmo que você não queira, né? Daquelas borbulhas assim sobre o gelo, aquele tss do gás, abrindo a latinha. Então, justamente é essa a intenção. A Coca-Cola sabe que essa é uma das coisas que faz, né, trazer aquele apetite, aquela sede, aquela vontade de beber Coca-Cola, tá certo? Mas atenção, não estou aqui fazendo propaganda da Coca-Cola, estou realmente trazendo uma informação para vocês que é importantíssimo e muda também a nossa percepção sobre a comunicação visual. Então, com essa campanha, pretendemos ativar essa memória sensorial do nosso consumidor, desafiando a ouvir a imagem. Olha só que forte isso que a Camila, né, a líder de conteúdo da Coca-Cola, está falando. Ouvir a imagem. Ou seja, você olhar para uma imagem e conseguir ouvir. Só que você não está ouvindo de verdade, né? É o teu subconsciente. E o dono da Coca-Cola, o pessoal do marketing, né, a Coca-Cola em si, ele sabe disso. Ele sabe onde atacar. Ele sabe exatamente o que o consumidor está percebendo do produto dele. E aí é muito importante. Com essa campanha, ele consegue o quê? Reativar essa memória sensorial, né? Reativar esse ouvir essa imagem. Então, reafirma a marca, tá? E, né, ainda dá aquela vontade de tomar Coca-Cola. Fala a verdade, dá vontade. E aí, em relação ao formato, você acha que é importante o formato na identidade visual de um produto? A gente viu naquela hora também que quando a gente colocou a garrafinha ali, o formato da garrafinha da Coca-Cola, mesmo não estando escrito Coca-Cola, automaticamente tenho certeza que você pelo menos lembrou. Será que é Coca-Cola, né? Talvez tenha passado pela sua cabeça. E aí, lembra da história do saquinho que eu mostrei para vocês no começo? Professora, que saquinho é esse com esse líquido dentro? O que será que tem aqui dentro? E se eu disser para você que o que tem dentro desse saquinho é Coca-Cola? Nossa, mas como assim? Bebendo Coca-Cola no saquinho? Isso mesmo, gente. Em alguns países da América Central, em outros países também, Coreia, China, existe uma tradição, uma mania, vamos dizer assim, de realmente se beber o refrigerante no saquinho. Mas por quê? Tá? Justamente porque existe a questão da garrafa de vidro, que é a garrafa retornável, tá certo? Então, assim, você paga pela garrafa. Então, por exemplo, eu estou passando na rua, quero tomar uma Coca-Cola, vou ali naquele mercadinho, num barzinho, num restaurante, peço uma Coca-Cola. E aí ele vai te perguntar: você quer pagar pelo líquido ou você quer pagar também pelo vidro, que você pode levar ou então retornar depois, né, quando for comprar outra Coca-Cola. Só que você tá ali passeando, você não quer ficar carregando aquele vidro, aí você diz: não, eu quero pagar só pelo líquido. Até porque pagar pelo vidro também sai um pouco mais caro. Em alguns países, né, a situação financeira é um pouco menos, é um pouco não, é um pouco baixa, vamos dizer assim, né? Então não é tão fácil. E aí o que que a pessoa diz? Não, eu quero pagar só pelo líquido. E aí a pessoa pega um saquinho, dono do mercadinho, dono do bar, e coloca a Coca-Cola dentro daquele saquinho e te entrega como tá nessa foto. E aí o que que acontece? Esse vídeo também tá à disposição depois para vocês poderem assistir com mais calma, tá? Mas aí o que que acontece? Lembra que a gente falou a questão do formato? Que o formato é importante? O que que a Coca-Cola entendeu? Poxa vida, as pessoas querem consumir Coca-Cola, não querem pagar pela garrafa, né? Porque é mais cara, não é prático de levar, é de vidro, é retornável, aquela coisa toda, e acabam levando dentro de um saquinho. E eu, Coca-Cola, acabo perdendo uma das minhas grandes características, que é o quê? É o formato da minha garrafa.
É o formato da garrafa da Coca-Cola. Então, eu, empresa, o que eu vou fazer? Eu quero resgatar isso, né? E aí, o que a Coca-Cola fez? Ela fez toda uma campanha e ela criou o próprio saquinho da Coca-Cola, que ela doou, né, para esses bares, mercadinhos, enfim, que comprassem o produto dela. E aí disse, ao invés de você colocar no saquinho comum que você tem, coloca no saquinho da Coca-Cola, que as pessoas vão por aí tomando Coca-Cola no saquinho, mas é um saquinho com o formato e com o nome da Coca-Cola. E além disso, gente, tem toda a questão da sustentabilidade, porque aquele saquinho de plástico as pessoas jogavam no lixo, não é muito sustentável, né? E aí a Coca-Cola vem e traz um saquinho, né, mais sustentável, biodegradável, que a gente pode realmente, inclusive, reutilizar se a gente quiser, guardar, fazer coleção, levar para casa, né, de uma forma sem custo nenhum. Então, dessa forma, a Coca-Cola trouxe o formato da garrafa da Coca-Cola, né, para as mãos do consumidor que ia consumir Coca-Cola do mesmo jeito, mas que não estaria apresentando a garrafinha, né, no formatinho da Coca-Cola. Ou seja, gente, mais uma vez, é mais um exemplo de percepção sobre o consumidor. Tem um outro exemplo que eu não trouxe aqui em slide, mas que eu posso citar para vocês, que é da Pepsi, né? Uma das grandes concorrentes da Coca-Cola. Lembra daquela campanha que ela fez, pode ser Pepsi? Pode ser Pepsi. Isso também é olhar para o consumidor. O que a Pepsi entendeu? Poxa, eu entendi que realmente eu sou a segunda opção, né? Então, ao invés de eu ficar com raiva disso, de ser a segunda opção, eu vou fazer uma brincadeira com isso. Eu vou usar isso a meu favor. Então, por exemplo, se você chega no restaurante, ela começou a anotar. As pessoas chegam no restaurante e dizem, traz uma Coca. Aí o garçom diz, não tem Coca, pode ser Pepsi? Pode ser Pepsi. E a partir daí ela criou toda essa campanha da Pepsi, que com certeza você deve ter ouvido falar, e provavelmente até utilizou no seu dia a dia, porque inclusive virou uma brincadeira. De momentos até que não era necessariamente o refrigerante da Pepsi, né? Mas para qualquer coisa. Pode ser Pepsi? Pode, como se fosse realmente substituindo no teu dia a dia, numa conversa com amigos ou com familiares, e acabou se tornando realmente uma brincadeira. Então isso, gente, é uma das grandes importâncias, né? Um dos pontos importantes que a gente tem que entender, realmente entender o nosso público, entender o que está acontecendo. Nessa campanha da sacolinha da Coca-Cola, a Coca-Cola não, ela entendeu o quê? Eu não vou aumentar mais a minha venda e nem vou perder venda se eu não fizer esse saquinho. Mas eu vou estar perdendo o quê? Comunicação visual. Eu vou estar perdendo o quê? Elementos da minha identidade visual enquanto Coca-Cola. Minha garrafa, meu nome, meu formato, né? Então, fica aí a dica para a gente ficar de olho. Ou seja, de forma bem simples, identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar, né, ao público a ideia, os valores, o propósito e a missão de uma empresa de produtos ou serviços. Alguns desses elementos de identidade visual são o nome, o slogan, né, cores, tipografia, embalagens, formas e por aí vai. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar na nossa disciplina, né? Hoje a gente está realmente entrando um pouco mais nessa parte de produto, da criação dessa identidade visual, e a gente vai criar junto em todas as aulas a identidade visual do produto que vocês vão escolher para fazer o trabalho final de vocês, tá? Professor, é importante a gente fazer tudo, né, relacionado à identidade visual, todos os elementos, todas as etapas, né, a xícara, o produto, a embalagem, não. Cada empresa, cada serviço, cada produto realmente vai escolher, né, o que mais se identifica com o seu público e com suas estratégias de empresa também, tá certo? Mas antes da gente começar tudo isso, é importante a gente entender a diferença entre essas três palavrinhas, tá? Identidade visual, branding e marca. O que acontece? A maior parte das pessoas confundem e acha que é a mesma coisa. Identidade visual é a mesma coisa que marca. Marca é a mesma coisa que brand. Brand é a mesma coisa que identidade visual. E não é. Vamos entender como é que funciona isso aí. Identidade visual, como a gente viu, né, é todo o conjunto de fatores que envolve o visual da empresa, do produto, do serviço, né? Ou seja, que engloba os elementos visuais, como a logo, a paleta de cores, a tipografia, os elementos, enfim, e por aí vai. O principal objetivo, né, é tornar real o propósito daquela empresa, tá? E fazê-la se comunicar e se posicionar frente ao seu público. É importante também que a empresa se comunique com o cliente, né? Por meio dessas estratégias que vão levar a um reconhecimento, né? Ou seja, através da identidade visual, o cliente vai reconhecer a tua empresa. Então, quando a gente lembra lá da história do saquinho, vê um saquinho, a gente não reconhece que é Coca-Cola, mas vê o saquinho da Coca-Cola,
Aí a gente sabe que o que tem ali dentro é Coca-Cola, né? Então, olha só, aí é só um dos exemplos, mas olha só a importância, né, dessa comunicação visual, dessa identidade visual. O reconhecimento dessa identidade, né, é mensurado justamente por estratégias, tá certo? Que a gente vai aprender também e que faz justamente a tua marca, né, a marca, a empresa ou o produto se tornar viva na mente do consumidor, ou seja, você vai olhar e você automaticamente vai identificar. Vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Quando a gente fala de marca, a marca, segundo os profissionais de marketing, né, é o conjunto de valores, percepções e experiências de uma empresa, em que ela passa ou representa para o seu público. Ela não é somente um símbolo gráfico. Então, olha só, na visão dos profissionais de marketing, ela não é apenas um símbolo gráfico, mas sim a representação do todo, ou seja, falando realmente da empresa como um todo, da marca como um todo. É o nicho de atuação, é o público e por aí vai. Quando a gente vai mais para o design gráfico, né, para os designs, é o que ele já diz. Aí ele já entende que marca realmente é aquele símbolo gráfico, né, aquela identidade visual gráfica. A marca é um símbolo gráfico visual que representa algo como uma empresa, um produto ou um serviço, né, com o objetivo de identificá-la e distingui-la de modo imediato. Professora, qual das duas estão corretas? As duas formas de ver estão corretas, tá? Até porque uma se insere dentro da outra. Então, quando a gente fala a marca, né, que é criada por um design gráfico, por exemplo, né, por uma pessoa, que é um desenvolvedor de logomarcas, um desenvolvedor de logotipos, por exemplo, ela está dentro da identidade visual e ela está dentro da marca como um todo, né? Afinal de contas, a gente não pode ter só a identidade visual, só o nome da empresa e ponto final. Ai, criei uma logo e ficou linda, tá? E aí? O que mais? O que a tua empresa tem mais? O que essa marca oferece a mais, né? E existe todo um trabalho, né, para que aquela representação simbólica visual realmente se firme, passando a ter, né, as percepções e os valores da empresa que ela representa. Então, apenas uma logo por uma logo não quer dizer muita coisa. E aí o brand, né? A gente chegou no branding, que é realmente o que a gente escuta muito. Ah, vamos fazer um brand de marca, um brand de marca. Então, o que é tudo isso? O que é o branding? Ele também é conhecido como brand management, né? E ele se refere justamente ao management, à gestão daquela marca, tá? A gestão da marca de uma empresa. Seu nome, imagens a ela associadas, inclusive slogans, símbolos, logotipos e outros elementos da identidade visual que representa justamente o produto ou serviço. O objetivo é tornar a marca mais desejada e positiva na mente do público em geral. O brand envolve ações relacionadas ao propósito, aos valores, à identidade, ao posicionamento da marca. Então, ele vai ainda mais. Professora, é possível a gente ter uma marca e uma identidade visual sem ter brand? É possível, tá, gente? Inclusive, algumas empresas fazem dessa forma. Elas ficam muito mais centradas em ter, eu preciso ter uma identidade visual, eu preciso ter um logotipo, uma logomarca, e às vezes esquece um pouco a questão do brand. E o brand, gente, ele engloba o todo, né? Ele tem ali dentro realmente o tudo. Ele sabe quem é a tua persona, ele sabe quem é teu público-alvo, verdadeiro, não o que você acha que é, porque uma das coisas que às vezes acontece nas empresas é isso. A empresa acha que é uma coisa e na verdade é outra, né? Então, há uma estratégia de branding, um estudo de brand pode ser feito, inclusive, gente, depois que a empresa já existe. Então, nós temos casos de empresas com 35 anos fazendo um trabalho de branding lá dentro, inclusive de reformulação de marca e por aí vai. Então, é possível sim. O indicado, gente, é que a gente realmente trabalhe com os três, tá? E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o branding, você vai se fazer 3 perguntas chaves. O que é, né? O que a sua marca vai ser? Ou o que ela já é? Que é por meio do branding que as marcas investem no relacionamento ao longo prazo com os seus stakeholders, né? Com os seus potenciais clientes, tá? Para quem é? Quem são as pessoas que vão ver a sua marca, né? Todas as pessoas, de alguma forma, já tiveram acesso à sua marca. Devem enxergar, e essas pessoas devem enxergar a sua marca da mesma forma. Lembra que a gente falou na aula passada sobre essa continuidade na informação? Essa continuidade na informação que todo mundo tem que ver da mesma forma. Então, o brand, ele está aqui também para isso, para fazer esses ajustes. Opa, o pessoal não está vendo da mesma forma a sua marca. Ou então, sua marca está passando por oscilações. Então, uma hora o público pensa que a marca pertence a um tipo de nicho, daqui a pouco ela vai pertencer a outro, daqui a pouco a outro, e o público acaba se perdendo. Isso prejudica muito o rendimento, o crescimento e as vendas da tua marca.
né? Como é que é, né? Como deve acontecer de forma correta? As estratégias, né? A essência da sua marca, elas devem ser absolutamente alinhadas, né? A personalidade, né? Ou seja, enfim, eu tenho que ter todos os pontos muito bem alinhados na minha marca para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. E o brand, quando a gente fala de um estudo de brand, é exatamente isso. Aqui eu trouxe uns exemplos, né? Identidade visual versus marca versus brand, só para a gente ter uma noção mais visual, que fica mais fácil de entender, né? Justamente trazendo o exemplo da Coca-Cola. Então, nessa primeira imagem que fala de identidade visual, se eu mostrar só essa imagem para vocês, certamente vocês iriam saber que se trata da Coca-Cola. Mas não tem escrito Coca-Cola em canto nenhum. Mas por quê? Porque a gente já tem formatado na nossa mente, na nossa lembrança, a identidade visual da Coca-Cola através das formas, essa ondulação, através das cores. Então, tudo isso faz com que fique bem ali fresquinho na nossa memória, né, na nossa lembrança, essa identidade visual da marca. Quando a gente fala de marca, né? E aí eu trouxe aqui as duas percepções, tanto do marketing quanto do design gráfico, dos designers que desenham, né? Então nós temos lá em cima Coca-Cola, a marca, e nós temos abaixo Abra a Felicidade, né? Então justamente, ou seja, não é apenas a marca, não é apenas o logotipo, é muito a mais, é a marca, é a empresa como um todo. E o brand, que aí realmente já abre ainda mais, ele fala de nicho, ele fala de momentos, ele fala de exemplos, ele fala realmente de tudo que a Coca-Cola passa, de emoção, de estar no dia a dia das pessoas, né? De trazer esse sentimento, de trazer essa alegria. E aí, identidade visual mais marca, mais brand, que na verdade é o correto de se utilizar, né? É importante a gente realmente entender que, na verdade, identidade visual, marca e brand devem trabalhar juntas, elas devem caminhar juntas, né? E todas elas fazem parte justamente do que a gente chama de estratégia de comunicação visual, né? E de posicionamento, onde uma complementa o propósito da outra, fazendo com que a empresa exista, se posicione e se relacione com o seu público-alvo da forma correta, tá certo, gente? O ideal é que uma não funcione sem a outra. Muitas vezes, eu até já comentei aqui, algumas empresas acreditam que é importante investir apenas, né, na história da logomarca, depois, por necessidade, acabam realmente investindo um pouco mais na identidade visual e acabam deixando o brand de fora. Mas realmente o ideal é que os três trabalhem em conjunto, tá? E aí aqui, só para ficar ainda mais fácil esse entendimento, identidade visual. A identidade visual, composta pela marca gráfica, tipografia, cores, formas, entre muitos outros itens, é o que você vê. Marca. A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços da empresa, distinguindo, né, essa empresa de outras empresas. E o brand auxilia no processo de descobrimento real, né, da identidade daquela marca, tá certo? Muito antes até de ser traduzido em cores e em formas. Então, muitas vezes, professora, eu vou começar uma empresa hoje. Eu começo pelo brand? Sim, vamos começar pelo brand? Vamos fazer um estudo aqui? Qual é o público-alvo que você quer atingir? Qual é o nicho? Que produto você quer trabalhar? De que forma você quer trabalhar? E aí vamos lá para outras coisas também. Quais são as estratégias? Qual é a estrutura da tua empresa? Qual é a verba que você tem? É realmente quase que um plano de negócio, né? Só que muito mais ligado a essa parte de comunicação visual. E aí tudo isso somado, né? Os mais aí, identidade visual, mais a marca, mais o brand, faz aí uma empresa de sucesso, uma empresa que se destaca no mercado, uma empresa que está, né, em constante crescimento e que tem grande lucratividade, né? E agora que já entendemos essas diferenças, a gente vai passar um pouco mais para a parte prática, né? Que é o que é preciso para criar essa identidade visual da minha empresa. E aqui eu trouxe algumas dicas de como a gente deve realmente começar a trabalhar. E uma das coisas que a gente vai trabalhar em sala juntos é justamente o manual de marca. E através desse manual é onde a gente vai documentar as informações e as ideias, tá certo? E vai trabalhar. Professora, esse manual de marca, ele vai servir exatamente para quê? Primeiro, para organizar essas ideias, né? Todas essas ideias que a gente vai falando e que vão surgindo. Depois a gente vai ter realmente como um manual que vai poder ser utilizado, tá certo?
por qualquer pessoa que precisar fazer um trabalho dentro da tua empresa. Então, por exemplo, se você está com uma equipe de marketing desenvolvendo um serviço, né, dentro da tua empresa, e se de repente essa equipe de marketing sai e entra outra equipe, ou você contrata uma agência, enfim, muda as pessoas que estão à frente do projeto, através daquele manual, você vai poder passar todas as informações e tudo vai continuar, né, de forma uniforme e equilibrada. Então, esse manual é como a gente fala mesmo, é um modus operandi, é um manual mesmo de como funcionar, tá? De como fazer. E aí a gente vai trabalhar isso também dentro da disciplina. Eu tô passando rapidinho aqui, mas a gente vai trabalhar isso junto, tá? E a gente vai começar isso justamente na próxima aula. Aqui eu trouxe algumas informações sobre a questão do trabalho de vocês, tá certo? Trouxe duas opções, que eu inclusive já falei em sala de aula, de um projeto, a primeira opção do projeto Vai Maria, projeto muito importante que o Centro Universitário Farias Brito está fazendo uma grande parceria, né, com o IPRED e com esse projeto chamado Vai Maria, né? A professora Rafael, nossa coordenadora, e o professor João estão à frente desse projeto, tá? Então aqui são algumas das opções dos trabalhos e já tem gente querendo fazer as duas opções e eu fiquei muito feliz com isso. Aqui é a nossa bibliografia e até a próxima aula. Muitíssimo obrigada.